bom ter você aí do outro lado da tela conectado ao podcast Mundo Empresarial. Começando mais um episódio inédito aqui no nosso canal no YouTube. Já claro, convido você para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Já são quase 140 mil inscritos em nosso canal, uma grande audiência. E você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte aqui do canal, né, do Mundo Empresarial, do programa e também do podcast. É isso mesmo. E você que está chegando hoje pela primeira vez, de repente está conhecendo a partir de agora, então seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos nessa, contando boas histórias, conhecendo muita coisa legal desse universo empreendedor. Pois é, vem com a gente, tá bom? Podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio, a parceria da Croissant e Companhia, o salgado, doce salgado genial, e também a Print, que oferece soluções gráficas para você, empresa, empresário, enfim, para você que precisa de soluções gráficas, é a Print uma solução eficiente para você, para elevar o patamar visual aí da sua empresa. Bom, vamos começar o programa hoje com dois convidados ilustres, uma dupla aí que realiza o sonho de muitas pessoas. Quando a gente fala de sonho, a gente está falando de casa própria, está falando daquela moradia planejada, sonhada, desejada, e eles têm o dom, o talento de transformar o sonho em realidade. Estou aqui com o pessoal da IJ Construtora, da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, para o podcast Mundo Empresarial, o Jonathan Cuevas e também o Ivan Lobo. Sejam bem-vindos, como estão? Muito obrigado, estamos muito bem, tudo certo. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, prazer estar aqui com você, Thiago, no Mundo Empresarial. Vamos falar muita coisa boa aí, dar várias dicas aí pro pessoal. Muitos insights para você que gosta dessa área da construção civil, ou de repente você que é um investidor, oportunidade de aplicar o seu dinheiro aí, fazer crescer, né, a questão do seu patrimônio e tudo mais. O pessoal aqui da IJ Construtora também tem soluções e oportunidades para você que quer investir, ou você que mesmo de repente quer construir a sua casa própria aí de um jeito muito bem feito. Pessoal da IJ Soluções, IJ Construtora, né, que oferece soluções aí em construção civil, faz todo o trabalho, uma visão 360, desde a análise do terreno, a avaliação, também o desenvolvimento da obra, até a entrega das chaves, documentação, tudo mais, soluções aí de crédito para você que de repente quer financiar também. Pois é, então, com certeza você vai gostar bastante da história de hoje. Bom, gostaria que vocês contassem um pouco como que tudo começou. IJ Construtora uniu aí a expertise de um profissional da engenharia com o outro da administração, né? Um que faz a parte da administrativa, outro da engenharia, está acompanhando aí o dia a dia das obras. Enfim, como que tudo começou? Vamos lá, né? Contar essa história que já começou há muito tempo, né? Não só em 2018, que foi o início das construções. Nós somos amigos aí de infância, né? 10 anos aí nós tocávamos em uma fanfarra, em bandas marciais, a gente participava de bastante concurso, viajava pelo Brasil todo aí. Uhum. E aí começou essa nossa parceria de amizade mesmo, né? Nada pretensioso, por parceria mesmo. E aí a gente viajava muito junto e tal, e aí uma das viagens que nós fizemos em 2018... estávamos falando sobre, poxa, a gente trabalha em grandes empresas, multinacionais, a gente tem uma renda bacana. Eu acho que agora está na hora de a gente pensar em construir a nossa casa, né? Vamos investir nesse setor imobiliário, que é um setor bacana. Na verdade, na época já tinha um terceiro amigo nosso também, né? Sim. Que estava com essa ideia. E surgiu numa viagem dessa daí, né? Foi uma viagem de Goiânia. Lembro até hoje lá, a gente lá no parque, lá treinando um pouquinho, batendo um papo. E aí iniciou a ideia da IJ Construtora, né? Poxa, a gente foi atrás de um monte de pessoas lá, de autônomos, e tá muito difícil, ninguém trabalha com contrato, ninguém passou segurança pra gente para construir uma casa, né? Então eu acho que a gente podia juntar essa experiência, expertise que nós temos aí no mundo corporativo, porque pra gente é muito tranquilo essa parte de sistemas, tal. Eu já era da área de TI há mais de 10 anos na época, né? Implantação de sistemas, data center e multinacionais, enfim, sistemas complexos. E ele já era da área da engenharia há mais de 10 anos. Eu falei, nossa, tudo que a gente vê no dia a dia é tão simples pra gente, mas esse mercado ele é bem carente. E as grandes construtoras que têm uma estrutura dessa são difíceis de acessar, né? Você não consegue ter um acesso tão fácil e tão barato a uma construtora que tem uma estrutura grande. E aí surgiu
um plano, a gente voltou. Aí fomos na época para Sorocaba, que esse nosso amigo morava em Sorocaba. Vamos começar aqui o projeto, né? Aí fomos em vários lotes, falamos com o pessoal lá de corretores, etc. E aí iniciou um plano de fazer entrevistas, reuniões e tentar conhecer mais sobre aquele mercado que até o momento a gente nunca tinha comprado um tijolo, né? A gente brinca. A gente faz bastante coisa complexa aqui, mas a gente nunca comprou um tijolo. Vamos começar a entender sobre o mercado, sobre como as coisas funcionam. E aí a IJ Construtora teve o seu início de verdade, né? Como uma construtora. Aí a gente descobriu um bairro que estava em expansão e no final foi na cidade de Cajamar, né? Lá no bairro Portal dos IPs. Era um bairro que já tinha uns 8 anos, mas ainda não tinha uma boa cobertura de construção. E eram casas de alto padrão, né? Aí a gente conversou com os engenheiros, nossa, tô construindo lá. E nós resolvemos ir conhecer, adoramos o bairro. Iniciamos lá nossa história, né? Foi a primeira obra ali. Foi a primeira obra. Vou comprar um lote, vamos contratar time. O Jonathan já tinha muita experiência com time, né? Então eu falava, Jonathan, e tal. Eu sempre na ideia de escritório, né? Tal. Ele, não, esse pessoal é um pouco diferente, tal. Falei, então você cuida aí, você conhece mais como funciona esse perfil de pessoal de obra. E aí a gente começou a desenvolver. Foi uma obra bem bacana, a obra deu certo, né? E até uma época conversando com as engenheiras lá tal, a gente mostrou todos os controles. Ele, caraca, nossa, controle legal. E deu um lucro que era um lucro até de que as grandes empresas tinham, tal. O pessoal, nossa, bacana, foi muito bem sucedida essa obra aí, porque normalmente acontece problemas, né? E essa vocês construíram e posteriormente revenderam. E a gente revendeu depois, exatamente. A ideia inicial foi construir para vender, né? Sim. Pra gente aprender como que construir uma casa do zero, né? Porque até então, a gente, por mais que tenha experiência no ramo, né? Eu construía grandes obras, né? Para empresas, grandes construtoras e tal. Você tem muita gente trabalhando, muita gente, cada um na sua função. É diferente. Quando você controla tudo desde o início, construir uma casa. E agora a gente falou, trabalhando com pessoas que não são muito profissionais. Essa que é a verdade do ramo da construção civil residencial, né? Sim. Inicialmente, porque geralmente você tem um empreiteiro ali, um mestre de obra, que tem lá 2, 3 parentes que trabalham junto, constrói a casa. No final dá certo, mas ao longo do caminho você acaba... Tem alguns perrengues, né? Tendo vários perrengues, né? Então o pessoal acaba ficando traumatizado, quem contrata esse pessoal. Foi essa dificuldade que fez a gente aumentar a nossa vontade, nosso desejo de ter nossa construtora, né? Porque a gente viu que não é tão simples você achar pessoal qualificado para te entregar um bom produto, né? Com excelência, ali, com qualidade... E que tenham palavras, né? Porque assim, a gente chegava pro empreiteiro e perguntava, quanto vai custar a construção dessa casa? Ele chutava um valor, você sabia que ele tava chutando ali. Não te dava condição nenhuma. Ele falou, E no final da obra, o valor era totalmente diferente. O valor a gente descobriu que era também diferente. Eu falei, não, tem como prever mais ou menos um custo de uma obra. Você não vai acertar exatamente, tem uns probleminhas durante o percurso, mas tem que ter uma noção, né? Imagina, porque todo mundo, quando vai construir uma casa, o principal dor é a questão financeira, né? Exato. Então a pessoa tem dinheiro ou não tem, ela quer saber o quanto vai custar aquela construção. Foi o nosso foco. E a IJ Construtora se consolidou no mercado. Essa foi a primeira obra. E a partir de então, hoje vocês são especialistas em construção e reforma de imóveis de alto padrão, atendendo ali Valinhos, Vinhedo, toda a região metropolitana de Campinas. Exatamente. O que aconteceu aí, né? A gente entrou aí nesse mundo sabendo que ia ter dificuldade de formar equipes profissionais. Como ele disse, normalmente se você vê muita gente que não é profissional. Mas o nosso desafio, né? O que eu sempre coloquei na mesa era... Eu trabalho com tanta gente profissional e tem que ter gente profissional nesse ramo. Não é possível, né? Porque às vezes criam algumas lendas, né? Ninguém é. Eu falei, vai ser sim. E aí, esse foi um dos grandes desafios. E aí a gente conseguiu sim conhecer pessoas legais, bacanas, que realmente são profissionais, amam a profissão e são perenes nela. E aí a gente decidiu abrir a construtora, né? A gente falou, poxa, bacana, a gente tem um bom conhecimento agora, a gente já rodou obra, a gente já conhece as equipes, a
a gente sabe que dá certo, tá provado. Então, por que nós vamos guardar para nós? A gente tem esse conhecimento, a gente continua vendo, né? O pessoal tem muita dificuldade. Na minha empresa lá, o pessoal ia construir casa, reformar, e aí tomando café sempre ouvia, né? Muitas dores, assim, do pessoal. Eu falei, caraca, e a gente aqui fazendo esse negócio aqui só pra gente. Vamos expandir? Aí uma por vez, né? Assim, vamos construir uma casa por vez. Isso, aí a gente começou a pesquisar sobre como escalar, né, o negócio, e aí a gente foi conversando com o pessoal, fez amizades, né, e começou a ver como o pessoal fazia. Muita gente usava recursos do banco, né, para construir financiado, então você tinha uma potencialização muito grande da sua renda. E no meio desse estudo a gente descobriu ali que Vinhedo era uma cidade muito promissora. Ali basicamente não tem bairros, né? A cidade é feita de condomínios de alto padrão. E a gente conseguiria muito bem atender o nosso público, que era ali de São Paulo até Campinas, né? Era o que a gente sabia que tinha muito condomínio ali e tal. Era um ótimo lugar para se iniciar. Então a gente foi para Vinhedo, né? A gente morava na capital ali em São Paulo, trabalhava em empresas lá. A gente veio para Vinhedo também pensando em um pouco de qualidade de vida, né? Estávamos lá há mais de 10 anos e, nossa, vamos um pouquinho para o interior ali, aliar, né, a qualidade de vida com o trabalho, né? Trabalho. E aí a gente foi, abriu todo o escritório já mais estruturado, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer todo um plano de negócio. A gente teve trabalhos com pessoas já de mais de 10 anos de mercado para auxiliar a gente, né, do que a gente poderia fazer. E aí, isso aí aconteceu lá para o final de 2023, né? E aí se iniciou aí a empresa e o trabalho de a gente ser conhecido, pegar obras pela empresa e fazer com que o negócio começasse a realmente crescer e tocar mais pessoas. Porque nesse período de 2018 a 23, vocês continuaram construindo, mas aí, por conta própria, vocês construíam para revender. Exato. Isso, e daí de 23 em diante que vocês passaram a atender os clientes. Atender clientes, fazer para pessoas, não só para amigos, né, conhecidos, mas pensando como um negócio próprio mesmo, nossa renda, né, principal. Vocês se lembram da primeira obra de um cliente que de fato vocês iniciaram? Sim. Foi em 2024 mesmo, né? Foi do pai da professora de Pilates, assim, da minha irmã, porque no começo é assim, né? Todo mundo meio que ninguém quer ser o primeiro. E aí ele tinha um apartamento alugado e tal, aí aconteceu um sinistro lá no apartamento do lado e acabou danificando o apartamento todo, né? E aí ninguém queria, aí eu tava lá no escritório com o Jonathan e falei, cara, vamos arrumar uma dor de cabeça aí, a gente tá aqui tão tranquilo, né? Aí a gente pegou esse apartamento sinistrado, no caso de incêndio, né? Aí a gente começou a fazer lá e uma coisa muito interessante, né? Foi uma reforma nesse caso. Foi uma reforma bem complexa, né? Porque estava bem danificado, incêndio, né? Envolveu muito trabalho de engenharia e tal, mas a gente já tinha nosso engenheiro estrutural que vem desde 2018 lá. Fizemos todo um estudo, junto com o pessoal do condomínio também, né? O pessoal da Defesa Civil e tal, porque envolveu alguns problemas maiores. A gente conseguiu ver que estruturalmente estava tudo ok e era mais a parte mesmo de fazer troca de todo o material, teve que tirar o reboco, etc e tal. E interessante que assim, a gente entregou esse apartamento e aí a gente já foi para o apartamento da sobrinha desse rapaz e aí depois a gente foi do primo, eu acho, né? De um outro apartamento grande, de alto padrão. Então assim... família, foi 4 pessoas da mesma família, um indicando pro outro. Então assim, para você... A gente falou, nossa, esse é o indicativo que assim, a gente conseguiu a nossa entrada e aí o pessoal gostou e a gente começou a crescer. E aí a partir daí a gente já teve mais outras obras em Campinas, aí Cabreúva, aí começou Jundiaí, enfim, aí o negócio começou a crescer, né? Que bacana. E como é empreender nessa área da construção civil? Porque mais do que executar o que vocês já fazem, que é construir, gerir uma equipe e tudo mais, é empreender. Vocês estão à frente de um escritório de engenharia, né? A IJ Construtora. E assim... cuidar de colaboradores, pensar em outras questões como capital de giro, caixa e tudo mais. Como que foi empreender? Porque vocês já tinham empreendido na vida de vocês antes? Então, o que acontece? A gente sempre teve um pouquinho daquele feeling de empreendedor, né? Eu acho que você nasce com isso, mas a gente sempre fez alguns estudos, né? A gente sempre ia, viajava, falava, nossa, e se eu investir nisso? E se eu investir aquilo? A gente sentava, colocava no papel e não vale. Os amigos, né? Que falavam, vou empreender, vou abrir uma loja, vou abrir não sei o que. A gente ajudava, dava dicas de como
planejar, né? Não simplesmente ir lá alugar um espaço e abrir uma loja sem nem saber como funciona. Estudar o mercado. Estudar o mercado. Pô, mas você vai vender pra quem, né? Tal produto. Como é que você vai abrir uma loja nesse lugar, né? E como que foi pra vocês? Exato. Aí a gente começou a perceber qual que era a complexidade disso. Aí a gente já investia, né? Em outros tipos de coisa antes da construção em si. E aí quando a gente entendeu bem as complexidades da construção, aí a gente falou, poxa, a gente precisa de algumas pessoas experientes dando dicas, né? Aí a gente fez amizade com o pessoal e nesse networking a gente descobriu quais eram as dores, os perigos, os riscos, né? E quais eram aí os segredos para crescer. Porque assim, é um mercado que ele tem muito espaço. Então, conversando com o pessoal, tudo bem. A gente mesmo às vezes dá dica e tal. Poxa, mas o cara vai ser um concorrente. Tem tanto espaço para pessoas capacitadas e tanta carência que tudo bem, né? E aí a gente detectou alguns pontos que a gente tinha que cuidar, né? Por exemplo, o fluxo de caixa é muito importante. Sim. Muita empresa fecha, por quê? Porque quando você vê grandes valores entrando, dá a impressão de que, nossa, tá tranquilo, os boletos estão pagos. Mas a gente tem que ter um grande controle, porque, na verdade, os custos são altos. E aí a gente, já desde o início, sabia que tinha que implantar metodologia e sistemas, né? Sim. Então a gente implantou já desde o início das obras. Na primeira obra já tinham, na época, planilhas, né? Várias planilhas bem amadurecidas ali e tal, tranquilo, a gente foi fazendo. E dessa área você entende muito, né? Sim, da área de TI, né? Sim. E assim... A experiência conta nessa hora, né? Porque a gente abriu nesse momento justamente por isso, que a gente percebeu que a gente já tinha um bom nível de experiência para poder ter o próprio negócio. Porque às vezes, que nem eu me formei em engenharia, eu saí da faculdade cru, sem saber nada de... Teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A prática, mas a prática de fazer uma obra, né? Não de gerenciar uma empresa, de gerenciar pessoas, né? Que a maior dificuldade que existe hoje você ter uma empresa é você saber gerenciar as pessoas que trabalham com você no seu dia a dia, seus parceiros, fornecedores. Isso você aprende no dia a dia trabalhando em outras empresas, né? E aí chegou esse momento que a gente conversando, pô, quero mudar de vida, não quero mais ser funcionário, tem essa vontade de empreender. Onde a gente vai fazer isso? Numa coisa que a gente gosta, que é construir. Sim. Então, juntou, né, o gosto de construir com o gosto de ter uma empresa, pensando também no nosso futuro, né? Pensando assim, poxa, vou ter minha empresa, vou morar numa cidade do interior com qualidade, né? Então, esse foi o nosso principal ponto, né? Abrir a IJ. Sim. A gente veio de grandes empresas, né? Eu trabalhei numa multinacional por 10 anos aí. E com contato de gestão de times internacionais, de mais de 30 países. E a gente acaba adquirindo muito conhecimento de gestão desses países aí que são um pouco diferentes do Brasil em questão à gestão. E eu falei, poxa, vamos aplicar um pouquinho dessa coisa de primeiro mundo na gestão aqui do brasileiro. Porque o brasileiro, infelizmente, não tem acesso a tanta educação, né? Em questão à gestão e esse mindset meio que de empreendedor. Sim. E foi assim que a gente começou a empresa, já usando essa experiência que a gente tinha de grandes projetos. E TI é muito legal. Eu vejo muita gente do TI, né? Gestores de TI que acabam virando empresários porque você tem uma visibilidade maravilhosa de todos os processos. Porque se você olha para uma empresa, os diretores eles têm grande visibilidade do seu departamento. O TI é o que recebe inputs de todos, e projetos, e sistemas. E para você aplicar sistemas, você precisa conhecer o processo. Exato. Então isso ajudou muito, assim. Tanto é que a gente fala, ó, se você for ver, são poucos anos para uma construtora, mas a gente subiu aí para obras de milhões de reais de uma maneira rápida. Às vezes a gente fala, nossa, mas é só isso? Eu falo para ele e falo, cara, olha a taxa de crescimento, tá muito legal. E um crescimento seguro, né? E quando a gente fala de pouco tempo, mas, né, e para mostrar a grandiosidade do que vocês estão fazendo, aqui de 2018 para cá, vocês já construíram em torno de 5 mil metros quadrados. Exato, isso daí de alto padrão. De alto padrão, imóveis de alto padrão. Então não é menosprezar outros que constroem casas menores, nada disso, mas é o nível que vocês já começaram, não vou dizer que começaram grande, mas já começaram numa prateleira de cima, vamos dizer assim, né? Que na construção, né, o que acontece? Você tem que ter um foco. Você pode saber construir, você vai saber construir desde uma casa ali de 50 metros quadrados até uma casa de 5 mil metros quadrados, não tem problema. A questão não é a construção, mas são formas de trabalhar diferentes. Então, pode ver que existem vários tipos de construtora, podem ser grandes, pequenas, de prédio, de casas. Você vê que cada uma tem seu foco, elas não fazem tudo, né? Imóveis comerciais é diferente, então assim...
Quando você tem uma construtora, você tem que ter um foco inicial. Para depois, talvez, se você quiser, vai crescendo, você pode expandir um pouco, mas você tem que ter esse nicho bem definido e foi o que a gente fez. Por isso que a gente resolveu ir para o interior, para a cidade de Vinhedo, que ali é uma região onde tem esse público de alto padrão que a gente focou nisso, entendeu? Mas assim, vamos pensar, vocês deram um passo importante, mas ao mesmo tempo arriscado, né? Por ser uma construtora que geralmente para começar assim, já atendendo um público né? E mais exigente, com uma questão de gosto sofisticado. Vocês já começaram grande nessa forma, porque realmente, acho que para se chegar num patamar de atender clientes desse perfil, tem que ter já uma experiência de anos, né? E vocês, claro, já tinham a experiência, mas ainda não estavam atuando nessa área, né? Eu acho que assim, a gente já tinha experiência, a gente vivia nisso, né? Nesse ramo, já estava construindo aí mais alto padrão. E a gente conhecia as pessoas que tinham essa capacidade e tal. Tanto é que a primeira obra veio de um contato, né? Pessoal e tal. Sim. Então a gente já sabia que a gente conseguia fazer. E a gente sabia que tinha muitas dificuldades, porque empreender não era fácil, não é fácil, né? Só que a gente resolveu, né? Depois de muito pensar e conversar, e falar assim, tem que começar, focar e ir embora. Tá certo, vai dar certo, tem que ter fé, né? Além de toda essa estrutura, né? O que traz isso, né? Poxa, olha, a gente tem sucesso, a gente tem equipe, a gente tá resolvendo um monte de coisa nessas obras, que a gente vai tomar um café lá na empresa e ver que a galera tá reclamando. Então, assim, a gente tem algo diferencial, vamos tentar expandir. Vai dar certo ou não vai? É uma coisa que você não tem que pensar. Se você tem tudo pronto, tem uma base forte, vale a pena o investimento, né? E assim... Vamos falar agora sobre o trabalho de vocês, que não é só... o que vocês fazem é uma visão 360, um trabalho completo, que vai desde da escolha do terreno, vai lá auxiliar o cliente, né, a elaboração do projeto, depois a parte de execução de obra, a documentação, enfim, fala um pouco sobre isso, esse atendimento personalizado para cada pessoa. Thiago, a gente viu, né, como a gente passou, pela experiência de procurar, né? Falamos, vamos construir, daí o primeiro passo é encontrar um terreno, um lote, né? Que se adequa ao que você quer construir, né? Então, como a gente realiza sonhos aqui, o cliente ele já vem com aquela ideia, eu quero uma casa de tal maneira. Tem o cliente que quer uma casa à terra, tem o cliente que quer um sobrado, tem o cliente que quer, 3 andares, tem um cara que quer uma garagem subterrânea, cada um uma piscina, o outro quer um ofurô, etc. Tem cliente que quer uma quadra na casa. Meu filho gosta de jogar bola, eu vou construir uma quadra. Campo de futebol, né? Agora tá muito em alta o beach tênis, né? Beach tênis, etc. Esse a gente não pegou nenhum ainda, mas em breve eu acho que aparece. Pode ser que alguém construa uma quadra de beach tênis aí, mano. Olha lá. Você que tá assistindo aí, você quer construir uma quadra de beach tênis na sua casa, né? Ou nessa nova casa, na casa nova aí, ó. Contrata o pessoal aí da IJ, vão te ajudar nessa questão. A gente viu que não basta a gente só oferecer a construção, né? Então a gente tem que ajudar, a gente viu que é uma oportunidade de fazer o trabalho do início ao fim com o cliente, né? Então o primeiro passo é ajudar o cliente, dar toda a assessoria para ele, auxiliar ele a encontrar um lote que se adequa ao que ele quer, né? Porque assim, que ele procura normalmente uma imobiliária, visita um lote, etc. Ele sempre vai ser o melhor terreno para a pessoa que está vendendo, né? Sim. Então assim... E são terrenos bons, mas às vezes não é o que aquela pessoa queria, né? Então a gente começa a dar esse auxílio inicial para o cliente, visita o lote com eles, vai até o condomínio ou o bairro ali que ele queira comprar, já dá uma opinião mais técnica, então fala, a questão do lote aqui e tal, não é só preço que você tem que analisar, porque às vezes você vai comprar um lote mais barato, mas na hora de construir, aquilo que você pagou barato você vai gastar na construção. Então a gente dá esse suporte no início, para a pessoa poder tomar uma decisão assertiva, né? Falar, não, realmente, é esse lote que eu quero, é desse jeito. Por exemplo, tem clientes que falam, eu quero um condomínio, mas eu não gosto de condomínio que tem área de lazer. Porque eu não uso, etc. Mas, e tal. assim, é um gosto peculiar, mas existe, então a gente... Você levantou um ponto interessante, só um comentário a respeito dos lotes, né? Que eu acho que isso é legal falar com o pessoal, que isso é uma prática de mercado, de clientes aí. O pessoal vai no preço, né? Nossa, eu quero negociar preço. Só que os mercados são eficientes, né? A teoria dos mercados é eficiente. Tipo, se é barato, é porque tem algum custo por cima. E se você começa a analisar o custo de produção de uma residência, falando mais tecnicamente, de um lote mais caro e de um lote mais barato, normalmente,
com certas exceções, que é localização normalmente, né? Sim. O custo é o mesmo, porque você compra um lote mais barato, mas ele tem um declive. Você vai gastar depois. Você tem um investimento grande. Você compra um lote mais caro, mas ele é plano. Então você tem menos custo ali de fundação. Sim. Então isso é uma coisa que a gente sempre se depara com os clientes. Tem um lote maravilhoso, ele custa baratinho. Aí quando você vai ver o custo da fundação, às vezes é 5 vezes o valor do lote. Que sai elas por elas, dependendo do outro condomínio, Exato. do outro lote, né? Daí a gente começou a oferecer esse produto aí para os nossos clientes e viu que estava sendo bem aceito. Porque os clientes falam, poxa, eu tô cheio de dúvida, não faço ideia como que tem que ser um lote, que tamanho que tem que ser, que às vezes a pessoa fala, vou comprar um lote de 1.000 metros, mas a pessoa quer ter uma casa de 200 ali. Sim, sim. Tem necessidade? Qual é... Por isso que é Faz importante, sentido. antes de mais nada, você vai comprar o seu lote, ter já esse trabalho, essa assessoria, né? De um construtor, Sim. enfim, de um engenheiro, para que possa, de fato, fazer uma análise junto com o cliente. Fala, bom, é esse lote que você quer mesmo? O próprio engenheiro já vai dar aquela assessoria. Beleza, se você quer, mas você vai gastar tanto para fundação, enfim, toda essa parte, né? Para o cliente já estar ciente, né? De quanto ciente, vai sair o não só valor o da custo, obra. não só pensando em custo, mas pensando na casa que ele quer ter também. Porque às vezes aquele lote não é o melhor lote para construir a casa do jeito que a pessoa quer. Sim. Se ela comprar um terreno em declive, ela quer construir uma casa terra. Não faz muito sentido, entendeu? Então você já dá essa assessoria. Aí depois que a gente dá essa assessoria, a gente vem e oferece a parte de projetos, né? Sim. E daí sim entra o nosso arquiteto, os nossos engenheiros que vão desenvolver todo aquele projeto e vai fazer reuniões com o cliente. A gente vai desenhar do jeitinho que ele imagina, que sonha, para fazer a casa exatamente do jeito que ele quer, né? E esse desenho vai muito em relação à conversa que vocês têm, né? Quer entender o que... Isso. A gente funciona mais ou menos assim, né? Primeiro a gente recebe o cliente e faz um primeiro briefing ali para entender a dor do cliente, né? O que você precisa, qual a sua história, conta como é a sua família, seu estilo de vida, questões aí, né? O que você quer investir, que hora você quer investir, qual é o resultado esperado, financiado, à vista. Sim. Depois a gente parte para essa parte dos lotes e aí a gente vai, né? Depois para essa parte de arquitetura. E da primeira reunião é legal, né? Porque você senta, coloca arquiteta junto ali e comenta para os clientes. Agora sonha. Normalmente ele sempre já tem lá um monte de imagem. Nossa, eu sigo essa pessoa no Instagram, essas casas e tal. E aí a gente começa a falar, ok, qual que é a parte legal? A gente pode pegar todas essas casas que você gostou, tirar o que você não gostou e montar o que você quer. Então essa é a magia de você construir, né? Sim. Olha, eu vi esses 10 X projetos super legais, mas não gostei disso, não gostou daquilo. Às vezes o marido gosta de uma coisa, a esposa gosta de outra, e aí a gente consegue pegar e montar mais ou menos ali algo que agrade ambos. Isso é muito bacana e que no produto pronto, que normalmente é um produto comercial, quem faz um projeto comercial não consegue, né, ser tão assertivo. 100% agradar tudo, ele faz um cliente, padrão. né? Sim. Né? Então, quando você vai para a construção, além das economias que você tem, que é muito interessante, você tem essa personalização. Então, Sim. aí é a hora do cliente sonhar. Ele sonha, fala, começa a se abrir, aí começa a dar várias histórias legais, né? Dá várias brigas, né? E você... Imagina, imagino. Porque às vezes a esposa gostou de uma coisa, o marido não gostou da outra. Ah, não, mas eu quero assim, não, mas Os eu quero do outro casais, jeito. às Aí vezes a gente- leva o filho na reunião, o filho começa, até o filho começa, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. não Eu sei. quero esse quarto, aquele. A É gente um fala, ó, longo- vamos tomar um cafezinho ali, É um deixa longo eles processo, né? E vocês no meio ali, E a né? gente no meio tentando intermediar a situação. Tentando intermediar e é legal, eu gosto dessa parte aí, assim. E você já tem alguns modelos de casa também, né? Definidos. De repente, se o cliente não tem ideia alguma, vocês Exato. apresentam Isso. algumas opções, né? o que a gente montou aqui de sistema, né? Pra Inclusive, eu até auxiliar os pedi clientes. depois pro Lucas acessar o site de vocês. Tem no site Tem, alguns tem no modelos site, que eu já sim. acessei. Tem. É bem legal. Então, o Pra que a gente gente mostrar. faz? A gente faz esse briefing, bate um papo, e aí o cliente, às vezes, está com dúvida, às vezes traz pronto, mas quando ele tá com um pouco de dúvida, a gente abre esses projetos, né? Aham. E a gente começa a mostrar mais ou menos o que encaixa. Uma casa de 160, 200, 250 metros, a gente abre um projeto parecido, né? Aham. E mostra. Algumas vezes a gente faz aí um coworking com os nossos escritórios de arquitetura grandes que tem aqui no Brasil. E a gente faz uma videoconferência e aí ele já consegue pegar alguns detalhes quando o projeto é muito mais complexo, né? Mas aí o site a gente já abre, normalmente já encaixa legal. A gente fala, olha isso,
dá para personalizar tudo. E aí a gente mostra já quais são os padrões de acabamento. Claro que é totalmente personalizável, mas tem aquela grande pergunta, né? Qual é o preço do metro quadrado? Nossa, se tem alguma coisa que construtor detesta isso, porque assim, fala, não sei, qual é o seu porcelanato? Sim, que você vai, sim. você vai pintar o seu revestimento? Qual é o pé direito? Eu quero um pé direito de 10 metros. Quantos Muda metros? o preço, Exato. entendeu? Eu quero uma quadra, né, de Exato. de tênis. Enfim, aí a gente... Tipo Quanto assim, tempo você quer? seu pé direito tem tantos metros, tipo, qual é o padrão médio? Hoje, um pé direito de 4,5 metros ali. E abaixo disso? 3 metros. Tá, então de 3 metros, o metro quadrado É o custa preço. tanto. Exato. Exato. Sim. E assim, como que a gente construiu, né, o site, essa solução? A gente foi em casas de bairro, de alto padrão, fomos em casas de condomínio de alto padrão. Tá. E aí visitamos várias casas, fizemos uma média do que todos estão usando de mercado. E muda isso? De bairro para condomínio? Muda, Mesmo muda. a casa sendo alto padrão? Muda porque assim, normalmente as casas de bairro, mesmo sendo alto padrão, eles utilizam algum tipo de revestimento Acabamento. diferente, acabamento diferente. O pessoal Vamos dizer, teoricamente mais inferior? Mais barato. Mais barato. não chega a ser mais inferior, porque... é uma forma... vamos supor, Simples de usa falar, um né, porcelanato de 90 por 90, o outro usa um porcelanato de 1,20 m por 1,20 Tá, m. entendi. São porcelanatos, classe A, qualidade, mas o perfil do tamanho é diferente. Por quê? Porque o cara que vai pro bairro, normalmente ele quer um pouco menos de custo, um pouco menos de preço. Certo. E quem vai pro condomínio já tá Não num tá se momento importando com o diferente. preço. Exato. E muitas vezes, exato, a gente pegou isso, né? Que no começo a gente pensa muito assim, no plano de negócio é preço. É economia. E aí a gente consegue de 20% a 30% de economia e a gente percebeu que normalmente o cliente olha pra gente e fala, ok, mas deixa eu te contar o que eu quero. Eu não, né, no começo assim é sonho. Esse perfil de cliente é legal porque ele já trabalhou muito, ele trabalha muito, ele conquistou muitas coisas, né, durante sua vida e ele merece o que ele quer. Então ele vai lá e fala, olha, eu mereço isso, eu quero isso. Ó, legal, bacana, a gente tá aqui para prover esse tipo de coisa. Confesso que no início da construtora a gente tem os nossos erros e acertos, e a gente pensava que os 20, 30% de desconto que a gente consegue, né, em média, ou até mais, às vezes, na construção, ia ser algo dominante ali, mas a gente descobriu que não, né? A gente entregar o sonho da pessoa é mais dominante. Por exemplo, eu quero a quadra de futebol, bacana. Viabiliza um elevador, viabiliza um sistema. A gente pegou um apartamento, né, de alto padrão em Campinas, tinha tanta coisa naquele apartamento que quando chegou a entrega, a gente teve que mandar o cara levar embora. O caminhão, metade do caminhão. Aí falou, não, a gente tem que instalar isso daqui agora para depois você vir com o caminhão. Sim. A gente não sabia como colocar tanta automação, lâmpada, LED, mas era o sonho dos clientes. Sim, Tudo bem que ele gastou quase o preço do apartamento em reforma. Em acessórios, né? Era o sonho deles, recém-casados, né? Enfim. E sobre isso, bacana. deixa eu até fazer um parênteses. Com relação à exigência dos clientes, ou algo muito inusitado que um cliente já exigiu numa obra, vocês se lembram? Fala, poxa, isso eu nunca vi em qualquer outra casa, em qualquer outra construção que eu já trabalhei. Eu acho que eu lembro de você quando a gente estava numa reunião. Acho que você vai saber do que é. O cliente pediu um ar-condicionado no banheiro. Nossa. Ar-condicionado no banheiro. Aí o Jonathan parou, olhou pra mim assim. Mas no banheiro? Aí o Jonathan, faz cara de paisagem, tudo bem e tal. Aí ele, nossa, mas o banheirinho fechado ali e tal vai ser complicado, né? Tudo bem, eu não sei mas qual é a metragem desse banheiro? Dá pra dormir dentro. Dá, tinha uma banheira, né? Você lembra o tal. tamanho? É grande, né? O banheiro tem uns 20 metros quadrados. É quase a metade de um apartamento aí. Mas assim, foi uma coisa muito inusitada que eu nunca vi nenhum cliente pedir. Confesso que várias obras que a gente visitou também, ninguém faz. Isso aí é uma coisa bem diferente. Mas para aquele cliente faz sentido, que ele fala, pô, eu quero um ar-condicionado, depois eu fui entender. De repente ele passa muito tempo do dia dentro do banheiro. A pessoa falou, vou ficar ali quer tomar um vinho na banheira, na hidromassagem, climatizado. A mulher vai se maquiar, daí ela fala, pô, não quero ficar suando, daí liga o ar-condicionado, e a gente começa a entender uma diferença. E a gente que entende tem algum assim, sentido, né? Eu falei, poxa, de começo, mas vai se maquiar? A gente tem um closet gigante, tem uns 50 a 60 metros quadrados o closet. Mas no dia a dia, nem sempre a cliente vai usar um closet. Ela quer fazer uma maquiagem rápida. E aí a gente começa a entender que é muito inusitado. Começo, no início, até um pouco engraçado. Aí depois a gente fala, não, mas tem um racional. É bacana, a gente tem que entender qual que é o racional daquele perfil, né? Daquela personalidade ali de como que Vocês trabalham com clientes super exigentes, com bom gosto, que, como a gente fala assim, não estão pensando em quanto vai custar.
Exato. Não tá olhando pelo preço, mas vai escolher pela opção. Não, eu gosto, eu quero e pronto. Sim, o cara não vai perguntar quanto custa. A gente mas vai falar quanto tempo leva pra se instalar. A gente tem né? todo um processo de compras, né? Que a gente faz todo o pedido de compra, cotação, orçamento. Então a gente manda pro cliente realmente ver ali que a gente tá, obviamente. A gente trabalha para. Eu quero um elevador, pode o menor custo possível, mas não é um fator determinante. Não é um fator determinante. Ele escolhe a marca que ele quer, aquele tipo de produto, por exemplo, ar-condicionado. Tem várias marcas hoje em dia no mercado com vários tipos. O cliente ele quer aquela marca, aquele modelo. Óbvio que ele quer a loja mais barata que vende aquele modelo que ele quer, mas é o que você falou, ele é exigente e não abre mão daquela qualidade, daquilo que ele escolheu, independente se você falar para ele, tem uma outra marca que é super mais metade do preço. Ele não vai querer porque é metade do preço, né? Olha lá, a gente enquanto conversa, aqui o Lucas coloca na tela algumas imagens, né? Essa daqui de construções que vocês têm lá na IJ Construtora. Esse é um exemplo de uma casa que foi construída e vendida. E aí a gente tem aqui, por exemplo, residências na planta que a gente usa e os corretores usam como material para vender casas na planta pra gente, né? Vou baixar. E a gente tem, por exemplo... Pega a última, ele acho que é a mais legal. Tem a última. Aqui, Vista Real. Casas com portões são casas de alto padrão, mas em bairro. Em bairro. Tem portão, a gente pode fazer... bairro. É sugestão em bairro, mas dá pra fazer em condomínio. Só muda a frente, né? A fachada. A gente coloca um vídeo, né? De um passeio interno pela casa pro cliente sentir como é as dimensões com os móveis. Eu acho que aí é um pouco pesado. Pode demorar um pouco. Nossa, não tá ajudando muito hoje, né, Lucas? Mas se você baixar, tem fotos desse vídeo. Igual, o mesmo conteúdo, aí é mais fácil. Agora, enquanto vai carregando lá o vídeo, assim, vocês que estão muito por dentro com relação à obra de alto padrão, o que é tendência hoje no mercado que veio para ficar, que vocês percebem? Olha, com você, hein? Você que é o cara aí. Mas da tendência, né? O que a gente tá vendo bastante aí Oi? Você é o cara do acabamento, ele que ajuda os clientes. Muito bem. Eu acho assim, a questão de iluminação, iluminações bem robustas, rebuscadas, diferentes, eu acho que é bem legal. O pessoal inventa muito ainda e tem muito para inventar. E a parte de automação. Eu acho que a automação é o top 1 aí que a gente, a cereja vê. Do bolo hoje e a gente dia, vê né? muita coisa legal, né? Porque hoje com a Alexa... Persianas elétricas, enfim, tudo, né? Poxa, um projeto que dá para acender persiana controle remoto, o pessoal tem pedido. Então assim, a persiana era de controle remoto. Agora você fala com o sistema, com a automação e ele... Que ela abre sozinho. E aí você pode criar cenários, né? Olha que bonito as imagens. LEDs, exato. Que é acender, você consegue acender lareira, ar-condicionado, controlar. Então imagina, tudo com comando de voz. Isso é uma tendência. É uma tendência muito forte, quase que assim, uma obrigação em projetos de alto padrão. Então você consegue, por exemplo... A pessoa entra e fala assim, quando abre a porta, a pessoa fala modo... Cheguei do trabalho, já sabe que... Acende tudo. Já acende uma luz mais fraquinha, liga a TV no canal certo. Mas você consegue do carro, né? Então assim, vamos suportar um dia muito quente, eu tô chegando em casa. Você já fala com o seu carro ali via sua assistente, Alexa ou Siri, e aí você fala, olha, o Ivan está chegando em casa. E aí ela já dispara para casa e de repente ele liga a temperatura do ar-condicionado na sua temperatura, ele liga lá o cafezinho, se você gosta de café, ele liga a chaleira se você gosta de chá. Então assim, o marido gosta de café, a esposa gosta de chá, ele já pode ligar lá uma máquina de pão, uma máquina de arroz e coisas muito rebuscadas, né? Então isso daí é uma coisa muito de filme que a galera viveu lá nos anos 2000, 2010 e que hoje... Já é realidade. É realidade. E o pessoal gosta, né? Poxa, eu posso realizar isso? Pode, né? Com nível de detalhamento muito grande. E aí a gente acaba encaixando bastante nesses projetos. Que legal. Agora aqui vamos ver algumas imagens. Olha que cozinha bonita. Nice. E aqui são... Será que carregou o vídeo? Vamos lá, olha lá. Vamos carregou. lá. Eu não sei se carregou todo, né? Isso aí... Carregou um terço do vídeo. Tá ótimo. Tem até uma musiquinha aí, mas ixi, acho que ele tava dando uma travadinha. Não, mas ele roda. Bacana. E então, são assim, projetos personalizados, projetos que vocês
desenvolveram. Isso. Aí o que acontece? A gente usa isso, que são projetos que a gente já desenvolveu, como um ponto de partida. Então, tá vendo? Aí a gente tem um pé direito bem alto aí, de uns 5 metros, que é o padrão que a gente faz na sala. Um porcelanato bastante iluminação, porcelanato bonito. Isso aqui é uma casa um pouco diferente, esse sobrado. Você vê que uma a área sala, de luz. ela tem o pé direito alto. Então, os quartos são só em volta. Assim, Tem um mezanino, né? Tem um mezanino ali, não é um sobrado 100%. Dá pra desenvolver. Da laje inteira, né? Essa casa aí com lote pequeno, né? Menor que 500 metros quadrados, dá pra fazer. Exato. Os 300 metros, eu acho que já dá pra fazer esse projeto bem legal. E ainda sobra uma área verde no fundo. Uma área verde, uma piscina. Então, assim, Hoje em dia, dá pro cliente ter uma noção. muito, né? De área gourmet que a gente chama, né? Que é a churrasqueira ali. E das obras que vocês estão em execução atualmente? Nós temos algumas obras em processo de aprovação, né? Contrato assinado e toda a parte do sonhar e projetos já foi feito. Então tá lá na prefeitura, a gente vai começar lá em Santana de Parnaíba, na parte dos Alphaville. Tem a construção, né? Que já tá outras em chegando em fase de acabamento. Agora. A gente tem algumas que já tá em fase final. Que legal. Né? Em Jundiaí lá tem um apartamento de 4 suítes aquele? Não, eram 5 suítes e virou 4. Virou 4, a gente tirou uma suíte e fez um escritório. Que então legal. é um apartamento, mas um big apartamento que a gente tá assim no finalzinho. E aí tem uma outra casa maravilhosa lá em Alphaville que a gente tá reformando toda. Era um casal de clientes que iniciou o caminho com pedidos muito detalhados. E a gente falou, vamos construir porque eu acho que não vai ter. E eles falaram, nossa, eu quero rapidez. E aí a gente acabou trabalhando junto com eles, visitando casas junto com corretores, a gente encontrou uma casa perfeita. Que a gente falou, nossa, não vou encontrar. Achou. E a gente pegou aquela casa que era uma base maravilhosa e está transformando essa casa aí na casa dos sonhos, que eram as mudanças que eles queriam. Isso eu acho que acredito que seja mais desafiador do que começar uma obra do zero, né? Muito mais. Tanto é que os clientes começaram do tipo, poxa, eu tenho pressa, mas na verdade agora... a gente comentou, mas eles quiseram, tudo bem, vamos por esse caminho. Mas eles entenderam que se a gente tivesse construído lá no início, a gente já estaria entregando a casa para ele. Mas ok, a gente encontrou a casa legal, porque uma casa usada para reformar tem que ter muito cuidado. Então a gente encontra muitas casas aí que tem problemas que você vê, que são problemas que não é facilmente solucionável, são crônicos. Então, para encontrar a casa perfeita, que foi muito bem construída lá atrás, é um grande desafio. A gente encontrou, e aí a gente está fazendo uma reforma, tá muito legal essa reforma aí, né, que a gente pode comentar bastante aqui. A gente está instalando elevador, está instalando muito sistema de condicionador de ar, está instalando sistemas de som, né? Tanto é que tinha um cinema essa casa e aí os clientes, poxa, a gente não gosta muito de cinema porque tem a sala de TV, é só um casal. E a gente transformou o cinema num pub. Então um pub irlandês e tal. Nossa, vai ficar super show, né? Vai. Tem até a chopeira lá, o cliente escolhendo a chopeira. Várias chopeiras e tal. É legal. Eu quero virar amigo desses clientes aí pra ir na inauguração. E que conversa boa que tá rolando hoje aqui no nosso podcast, hein? Convidados ilustres, empreendedores da área da construção civil que transformam sonhos em realidade. Bom, a gente já vai continuar contando um pouco dessa trajetória de sucesso da IJ Construtora, mas antes quero dar um recado importante para você, amigo que está nos assistindo. Quero falar da Croissant e Companhia, nosso parceiro, patrocinador do podcast Mundo Empresarial. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Pois é uma infinidade de produtos, são mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com produtos desde os clássicos croissants, tem coxinha, mini salgado, aliás, tem salgado integral, tem também mini churros, enfim, uma infinidade de produtos. Se eu falar aqui, a gente vai passar o programa todo comentando só dos produtos da Croissant e Companhia. E o mais legal é a praticidade, porque os produtos eles vêm congelados. Então, de repente, aí você que não tem aquela vida corrida, né, não tem muito tempo para chegar em casa, cozinhar, tudo mais, os produtos da Croissant e Companhia vão te ajudar bastante nessa hora, viu? Então, vem congelado, você coloca o pacotinho lá no congelador e o modo de preparo é bem simples, basta alguns minutos, aquecer por alguns minutos e está pronto para você saborear aí os produtos da Croissant e Companhia. Ficou interessado? Quer conhecer mais? Então acesse o site que aparece aqui na sua tela, ou então visite uma loja de fábrica da Croissant e Companhia mais próxima de você e leve, né, os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para o seu evento e quem sabe também se torne um revendedor da marca. Se quer empreender?
Pode ser também. Então acesse o site, descubra como se tornar um revendedor da Croissant e Companhia, dos produtos da Croissant e Companhia. Mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, bora continuar com essa conversa boa aqui com o Ivan Lobo e também o Jonathan Cuevas da IJ Construtora. Bom, nesse tempo de trabalho, né, de inúmeras obras, muitas construções, também tiveram alguns perrengues, né? Porque a construtora, além de entregar a obra, ela tem que também fazer a gestão de pessoas, né? Cuidar de uma equipe, pedreiros, empreiteiros, enfim, vários, né, eletricistas, encanadores, a parte hidráulica. E vocês já passaram alguma situação inusitada, algum perrengue que ficaram na mão aí com algum tipo de profissional? Acho que assim, se a gente falar que não passou por nenhum perrengue, o cliente vai falar, então vocês não têm motivo de existir, né? A gente tá aqui exatamente para evitar e segurar os perrengues dos clientes aí para fazer com que a coisa fique legal. Mas fazer a gestão de pessoas não é fácil. Não é fácil. A gente tem 2 histórias legais, né? Vou começar com uma história aqui, nossa primeira obra. A gente tava tocando a obra, montando a equipe. E eu lembro que aí a gente já tava quase ali, final de 2019 e tal. E tava na falta de alguns profissionais, porque o mercado tava muito aquecido. Enfim, aí a gente tava na etapa de fazer o reboco externo e tal. E a gente, poxa, é uma casa de alto padrão, a gente tem que pegar um profissional bem bacana. Conseguimos um profissional, a um preço um pouco mais caro, ok, mas justo. O rapaz fazia um serviço muito legal e tal. Ele começou o serviço, em coisa de uns 5 dias, ele fez ali metade da casa. Era uma área bem interessante. Nossa, o rapaz é bom mesmo. Serviço legal, aquele lisinho, requadrado e tal. Eu falei, nossa, coisa linda. E aí ele pegou e ligou. Então, passou a primeira semana e tal, fiz metade do serviço, você paga metade do valor? Aí eu falei, olha, era um valor que eu falei, poxa, já tá um pouquinho acima do mercado, eu vou dar metade? Tudo bem, porque ele vai vir outros 5 dias pagar metade. Esse mais ou menos com a cabeça do empreendedor paulista ali, né? Nossa, dinheiro e tal, não sei o quê. A lá Faria Limer, assim. Aí eu fui lá, nem consultei o Jonathan, eu falei, tudo bem de pagar metade do valor pra ele, porque o pior que pode acontecer ele ir embora, a gente não vai perder nada. Sim. Paguei metade. Pagou pelo serviço. Exato. Aí eu peguei e tal, paguei metade, era final de semana, aí eu fui lá tomar uma cerveja com o Jonathan e tal. Paguei a metade lá pra ele. Ele, sério? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a galera que eu conheço trabalha com obra. Eu falei, não, cara, tranquilo, pô, mais 5 dias ali ele termina. Beleza, aí segunda-feira, cadê? Nada. Terça-feira, cadê nada? Quarta-feira eu recebo uma ligação. E aí, chefe, tudo bem e tal? O que aconteceu com você, né? Teve algum problema? Sumiu e tal? Então, teve um probleminha aqui. É o seguinte, você pagou lá, aí eu fui lá, comprei um Celtinha aqui por R$3.000 e tava indo pra Bahia. Só que eu tô em BH e quebrou o carro. Só que, cara, acabou o dinheiro. Agora é o seguinte, eu tô preso aqui em BH. Não, chefe, faz assim, ó. Me dá um dinheirinho aqui pra arrumar o carro, eu prometo que eu volto pra continuar o serviço. Tá bom. Aí eu falei, meu colega, a gente começou a dar risada, aí eu falei, então faz assim, ó. Inocente. Você faz um bico aí, arruma seu carro e volta. Porque aí o dinheiro que você vai ganhar aqui dá pra comprar mais do que um Celtinha, né? E ele voltou ou não? Não voltou. A gente não sabe nunca mais dele, né? Nunca mais Desapareceu de verdade. E a gente ficou com telefone, e ficou com uma casa metade revocada ali. E aí depois um grande desafio, porque o cara era bom. A gente tinha que achar um cara bom igual pra continuar o serviço, porque dá diferença, padrão, né? No mesmo padrão. E aí foram uns 2 meses lá de dor de cabeça e a gente acabou rindo da história, né? Porque, cara, como o cara achou um carro nesse valor, né? O cara é um mestre. E daí saiu de São Paulo, né? Sim. Saiu de São Paulo, foi até Minas, o carro quebrou em Minas. E daí ele queria a outra parte do serviço, que ele nem tinha feito ainda, pra voltar. Mas quem garante que ele ia voltar, né? Zero chance, né? Zero chance. Eita, e teve a outra história também com uma equipe lá, né? Que a gente contratou um empreiteiro lá e questão de pagamento. Aí o Jonathan vai contar pra gente. Da greve, né? Verdade. Ele que teve que correr do pessoal na obra, deixa ele contar. Jonathan? É verdade, né? A gente acho que tudo funciona bem, né? No dia a dia ali, tava lá. A gente tinha lá o nosso mestre de obra cuidando e tal. A gente trabalhava, né, em outras empresas nesse momento aí, nessa primeira obra aí. Sim. Aí eu tava de folga esse dia. Aí eu falei, vou lá na obra, né? Vou lá ver como é que tá o andamento e tal, conversar com o pessoal, levar uma Coca-Cola pra eles lá, não sei o quê. Dar um agrado. Bater um papo, cafezinho. Sim. Chegando lá, tava o pessoal lá tudo nervoso, tudo
estressado e tal, já olhando bravo pra mim. Eu mal saí do carro, o pessoal já olhando bravo e tal. E eu pensando comigo, o que tá acontecendo, né? O pessoal tá de mau humor hoje, não sei o quê. Aí quando eu chego lá, eu descubro que o pessoal não recebeu o pagamento, né? Que a gente já tinha efetuado para o mestre de obra. E o mestre de obra Não repassou. repassava ali, né? Pro pedreiro, pro ajudante, pro encanador, pra Sim. equipe dele ali. Cada um o valor que ele tinha combinado. Sim. E não tinha repassado, né? E o mestre de obra não tinha aparecido na obra aquele dia, né? Ah, só estavam lá os trabalhadores, funcionários. os funcionários e o cara mesmo não Quando tava. eu fui falar com eles já todos bravos, querendo vir pra cima de mim. Eu falei, Eita. opa, o que vai acontecer? Calma aí, pessoal. Aí na hora eu falei, pera que eu vou resolver isso aí. Aí ele liga pra mim, né? Ligo pro Ivan. E eles pensando que você que não tinha Exato. efetuado o pagamento. E eu falei, pronto, o Ivan esqueceu de pagar o pessoal aqui, né? Já era, né? Daí eu liguei pra ele rapidamente. O Ivan falou, não, vou te mandar um comprovante. Eu paguei o mestre de obra. Aí só assim eu consegui dar uma acalmada no pessoal, mesmo assim eles ficaram um pouco nervosos, etc. Aí foram resolver com E o foram chefe atrás lá. do mestre de obra, foram na casa dele lá, mas eu não fui junto, não. Eita. Mas eles aí ficaram uns resolveu. dias sem trabalhar ali até receber. Resolveu. Aí Resolveu ficou assim. uns 3, 4 dias 3, ali. 4 dias sem Aí ninguém a gente aparecer na conversou obra. com o mestre, né? E a gente tinha um contrato bem legal, tava bem robusto. E aí vem a importância dos contratos, né? Aproveitando. Um contrato bem feito traz uma paz e uma segurança muito grande. Sim. Porque aí foi só a gente ir lá na casa dele, conversar sobre contrato e falar, e aí, amigo? E aí ele pensou, realmente, esse contrato tá amarrado. E Eu aí assinei. continuou e a obra terminou, né? E aí ele não deu mais dor de cabeça. E, enfim, aí nesse caso foi um caso que o contrato segurou o fim da obra com qualidade. Infelizmente, hoje em dia, não são todos que cumprem com a palavra, né? Então não basta só a palavra, só tem que estar tudo assinado, tem que estar palavrado, tem que estar no contrato, porque senão pode dar um BO e deixar vocês na mão, né? Uma coisa legal que a gente oferece, e eu acho que nem é tão prática de mercado, né? Porque vários clientes se surpreenderam e alguns até assinaram com a gente por isso. Foi um grande diferencial. Sim. Que é o memorial descritivo detalhado, né? Então, assim, você tem um contrato com a IJ Construtora, mas não só um contrato. Eu faço um anexo com o memorial descritivo. Se eu estou te falando que eu irei entregar esse porcelanato dessa marca, desse código, dessa cor, esse tipo de material, etc e tal, eu vou colocar no memorial, vou assinar e vou te entregar. Sim. Então, eu tenho a segurança de que essa obra não sai do controle, porque aí o cliente também vai entender e ter com clareza o que ele vai receber. Por quê? Você chegar e falar, cliente, você vai ter uma casa, você pode gerar frustrações. Se você diz exatamente o que você tem essa segurança de que o cliente sabe o que ele vai receber e você dá segurança pro cliente que você não vai entregar qualquer coisa. Porque a gente já ouviu histórias, isso aí, né? O cliente, você que tá ouvindo a gente aí, que já construiu, vai construir, já talvez passou por isso ou vai passar. Mas a dica tá aí, ó. Sempre pergunte como vai ser o memorial descritivo, né? Que é a descrição de tudo que vai ser utilizado na casa, né? Não do bloco do cimento, mas assim, da parte de acabamento, detalhando, ó, vai ter torneira já quando você me entregar a casa? Sim. Qual a marca? Vai ter a luminária? Mas como vai ser essa luminária? Qual é a marca? Etc. É de embutir, é de sobrepor. Por quê? Porque às vezes o pessoal contrata, o cara fala, não, eu te entrego a casa pronta e funcionando para morar. Com iluminação, etc. Aí quando a pessoa chega lá, tem uma torneira de plástico na casa dela. Aí. Daí ela fala, mas não era essa torneira que eu queria. Não, mas eu te entreguei uma torneira. Então, assim, o nosso Super contrato, importante o contrato isso. faz você garantir que vai ter o que você deseja, né? Muito E bem. a gente traz transparência também, Transparência né? total. Assim, que a gente que a gente fala, né? mais preza Transparência, aqui. integridade. É o que os clientes têm comentado quando vem a gente, assim, bater um papo, um orçamento, etc. Eles falam... Eles comentam, pô, vocês falam tudo, né? Assim, não esconde nada, eles são super transparentes. E é o que a gente tá vendendo lá também, né? Porque vender construção todo mundo vende. Sim. Construtoras É o tem de diferencial monte. que faz se destacar, né? Exato. A gente consegue, por exemplo, dar uma realidade financeira muito mais apurada para o cliente, né? Porque muito cliente vem e fala, eu sei que o metro quadrado é X o valor aí porque eu já fui nos 3. Ah, é? Qual que é a sua torneira? É aquela ali que custa R$5.000? Eu acho que vai alterar um pouquinho, né? Então. Então a gente consegue mudar. A gente atendeu um cliente semana passada, né? Um casal super gente boa lá. Eles vieram com tudo pronto. Aí quando nós olhamos assim, olha, vai ser esse o preço. Nossa, por quê? Olha, a arquiteta colocou o melhor porcelanato da melhor marca,
marca que acabou de ser lançado, ele custa 3 vezes o preço de um porcelanato de alta qualidade, né? Sim. E boas marcas. Eu não faço questão disso. Então você já consegue fazer. Não, peraí, então deixa eu montar aqui uma realidade melhor. Olha, sua obra baixou tanto. Agora encaixa esse negocinho aqui que eu queria, né? Que legal. Então você consegue fazer essa previsão e você ter um projeto maduro e rastreável, né? Controlável, entregar isso para o cliente desde o início. Esses clientes de alto padrão, normalmente eles são muito analíticos, né? Sim. É o perfil de clientes. Nós somos muito analíticos, então até por isso a gente foi muito para o alto padrão. Acho que encaixa muito, né, o nosso perfil com o perfil do pessoal. Sim. E a gente consegue entregar nível de detalhamento muito legal para eles. Eles falarem, nossa, senti segurança. E a gente também trabalha com softwares, grandes softwares de controle de obras, né? Então a gente consegue gerenciar cronograma, consegue fazer relatórios com o nosso time de... Ser preciso, né? Ser preciso, ser transparente. Porque assim, a obra às vezes tem umas intercorrências, Claro, tudo claro. bem. Mas se a gente for transparente com o cliente, olha, choveu. A gente não conseguiu andar com o projeto Entregar no externo do jeito prazo, que né? deveria, né? Mas tranquilo, a gente tem aqui, ó, prazo suficiente na sua obra, tem mais 8 meses. A gente vai tirar essa semana de chuva aqui na próxima, tal. Então não é sobre ser perfeito, porque isso seria uma grande mentira, mas sobre demonstrar transparência e controle. Olha, eu falei que eu vou entregar aqui. Ok, choveu, eu vou ter que empurrar essa função para lá, mas eu adiantei a outra função interna agora. Sim. Então, não, beleza, tranquilo, tô tranquilo. Eu não vi a piscina, mas eu entendi que você fez a parte interna. Então, não é a gente tá falando não sobre ser perfeito, mas numa quantidade mínima de problemas possíveis. Não é isso? E assim, a obra tem, né? tem. Suas Que todo- dificuldades sim, vai exato. ter. Só que uma obra, por exemplo, de alto padrão, em média, vai demorar 1 ano. Uma construção de uma casa, aí a gente coloca, né? Então, esse 1 ano tem que ser bem planejado, né? Então, assim, do início ao fim, você faz um bom planejamento lá no início, sabendo o que você vai executar em cada mês da obra, né? Óbvio que em algum momento pode atrasar um pouquinho, às vezes adianta, às vezes o fornecedor não entrega no prazo que prometeu. E isso a gente já consegue, né, prever. Mas a gente já tem Se uma antecipar. margem, a gente já, com a experiência que a gente tem, já antecipa. Então, assim, se eu sei que a obra dura 12 meses, trabalhando ali, tais dias, a gente fala que é 13, entendeu? Você tem uma gordura ali. E os clientes entendem isso porque a gente fala a verdade. Ó, sua obra construção é 12 meses. Mas no contrato a gente vai colocar 13, porque pode chover, pode isso, E pode nem aquilo. fica sonhando com os 12 aí e tal. Então, assim, Porque a gente pode ser que a gente tenha que usar esse... e o pessoal entende super bem, tem aceito super bem essa maneira de trabalhar, porque ninguém fala isso. Todo mundo promete assim, quanto tempo você quer que eu faça, né? Então, assim... E outra coisa são as mudanças, né? Porque assim, quando o cliente começa a ver a casa crescer, ele tá naquele momento de vida de casa. E shopping de quem tá construindo é aquelas grandes lojas de varejo e tal. E aí a pessoa começa a ir e vai em feiras, às vezes, né? Nas grandes feiras de acabamento e tal, e volta com ideias legais. Sim. E a gente não acha isso ruim, né? Eu acho assim, poxa, bacana, você tá amadurecendo esse projeto e às vezes dá certo. Olha só, eu achei essa cuba pro banheiro maravilhosa, eu não sabia disso, a gente colocou uma diferente, tudo bem, a gente tá na parte cinza, que a gente fala que é estrutural, dá tempo de trocar, e a gente vai tendo criando uma maturidade no projeto junto com o cliente, eu acho isso legal, o cliente participa. Amadurecendo, né? Exato. A ideia. Só que a gente vai também mostrando pro cliente as dificuldades. Olha, se você pontuou algo que você quer alterar que é difícil, a gente vai fazer um aditivo, isso tem uma ampliação de prazo. Sim. Não, mas... Muda o prazo, muda valores. Isso, né? mas poxa, eu moro de aluguel, eu não queria pagar mais uma parcela de aluguel, então olha só, a gente já está se planejando aqui. Essa alteração que você quer fazer, né, inclui uma parcela de aluguel a mais, e aí o cliente já assina ou não, né, sabendo claramente ali da situação, né. Bacana. Tem uma outra coisa que nós falamos no início do programa, que vocês se conheceram através... Vocês são músicos, através de uma banda marcial, né? A amizade de vocês veio desde a infância. E vocês chegaram a tocar em banda, tudo mais. E agora a pergunta que não quer calar. O que é mais difícil? Enfrentar uma plateia, né, numa apresentação musical lá para 10, 20, 30 mil pessoas? Ou tocar uma obra de alto padrão como a que vocês fazem? Qual que é o mais desafiador?
Olha, eu acho que a obra é enfrentar os clientes, né? É assim, né? Interessante que a gente participava de concursos nacionais aí, de bandas e fanfarras e tal, na época. E a gente participou em um concurso nacional, se eu não me engano, era Ribeirão Preto, né? Tem uns anos isso. Faz. E aí foi num estádio e ele tava lotado de gente. Tinha umas 30 mil pessoas ali, eu acho que... Tinha bastante. E aí tem toda aquela diversão, né? A gente era jovem, aquela emoção, aquele negócio de, nossa, vamos subir ali... todo mundo olhando pra gente e tal, então você tem aquela emoção, aquela coisa bacana, mas como a gente ensaiava muito, era tudo muito feito e era divertido, a gente, né, era muito legal. O que vocês tocavam lá? Quais instrumentos? Eu tocava trompete, eu era trompetista. Eu tocava trompa, que é instrumento de sopro também. Era a banda marcial de Campo Limpo Paulista, né? Campo Limpo Paulista. É isso aí. Próximo aqui é a região de Jundiaí. De Jundiaí, Isso. do lado de Jundiaí ali. A gente tinha E a gente fanfarra foi lá. campeão nacional, né? A gente foi campeão nacional 3 vezes, né? Óbvio que era tudo amador, né? Nada profissional nessa época, mas os campeonatos eram bem disputados. Existiam grandes bandas aqui em Mauá, né? E vamos falar a verdade que o que vocês fazem também hoje, que é a construção civil, tem muita relação com uma orquestra, né? De fato é uma orquestra, né? Vocês também, vocês são... Exatamente, vocês são os maestros lá que estão regendo essa orquestra aí para que saia na melhor afinação possível, né? Acho que assim, a educação musical é algo muito legal, né? A gente às vezes batendo um papo e tal, e olha o quanto de coisa bacana trouxe, porque embora nós éramos jovens, a música, ela exige algumas coisas de personalidade, né? Você tem que ser muito assíduo, você tem que ser esforçado. Então, eu acho que tudo isso que a gente fez, por mais que foi algo que era por diversão, e uma hora a gente teve que dar uma parada por causa do trabalho, a gente leva isso pra vida, né? E a gente leva isso pra agora, né? Forma a pessoa, na verdade. Ajuda né? a formação. Esse lado musical quando você é adolescente. E leva para outros setores da vida, outros né? setores. Você comentou, fez uma boa analogia aí. A gente é o maestro desse sonho do cliente, né? Então, assim, o cliente, ele tem um sonho, mas ele não sabe como realizar, né? Ele tem uma ideia. Então, quando ele vem até nós, a gente orienta eles, primeiro você tem que começar por tal coisa, pelo lote, pelo projeto, etc. Então, a gente vai fazendo os atos ali, a gente pode chamar assim, né? Da apresentação, até efetivamente chegar na fase da construção, que daí é uma fase aí que já tá tudo bem planejado, ensaiado. É só daí tocar é o show, mesmo. é só tocar o show. Hora do show. Exato. E o cliente fica esperando o final, né, do show ali, né? E muito assim, né? Que nem ontem nós estávamos com uma reunião com um casal de clientes de uma obra grande, mostrando a evolução da obra. E a cliente, nossa, vai começar daqui 3 meses a colocar piso, eu quero começar agora. E aí falando de atos, né? Você fala, não, você não adianta o solo pro começo, pra introdução, né? A gente precisa fazer isso. E às vezes o cliente entra nessa energia, e se você não tiver essa regra de começo, meio, fim do que é o quê, você acaba colocando o solo na introdução aí e o negócio não anda muito bem, não, né? Muito bem, conversa boa rolando aqui no podcast Mundo Empresarial. Inclusive, quero convidar você que está assistindo o programa hoje pela primeira vez, se ainda não curtiu, curta agora esse vídeo, compartilhe para os seus contatos, para mais pessoas que gostam desse assunto de construção civil, atrelado também ao empreendedorismo, porque além de engenheiro, de administrador, eles são também empreendedores, né? Que fazem acontecer, que estão lá o dia a dia, fazendo com que a obra aconteça, mas ao mesmo tempo que o escritório também possa evoluir, possa oferecer um trabalho eficiente, enfim, ter aquela boa gestão financeira. Então, o que eles fazem é isso. E estão aqui compartilhando a história deles e, ao mesmo tempo, insights aí para a sua vida profissional também, você que é empresário, empreendedor, ou de repente não, mas que gosta, né, de bons insights aí para você possa levar para sua vida também. Inclusive, curta o vídeo, compartilhe para mais pessoas, ative o sininho de notificações. E também quero convidar você que é empresário, empreendedor, está gostando do programa, e se vê aqui nessa mesa, nesse bate-papo, quer contar também a tua história empresarial, a tua trajetória nesse mundo empreendedor, entre em contato com a nossa produção, descubra como participar do podcast Mundo Empresarial, que estamos aí no 3º ano de sucesso e, de repente, até por que não, no programa Mundo Empresarial, porque além aqui do YouTube, estamos também com exibição nacional na Rede TV para todo o país, aos domingos, 8h30 da manhã, e também na VTV SBT.
SBT, que é afiliada do SBT para a região de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, Baixada Santista e tudo mais. Então, descubra como participar aí do podcast e do programa Mundo Empresarial. Falamos de 3 anos de podcast e o programa na televisão está indo para o 10º ano de sucesso agora em 2025. Muitas empresas, muitos empresários já participaram e você pode ser o próximo, tá bom? Entra em contato, vai ser um prazer conhecer a tua história, ouvir e compartilhar aqui para milhares de pessoas. Como disse, são quase 140 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube e na televisão, né? Você vai ter um alcance ainda maior. Então, venha você também para o podcast e para o programa Mundo Empresarial. Agora eu tenho um outro recado para passar aqui. Quero falar da Print, a nossa empresa parceira, patrocinadora do programa Mundo Empresarial. Inclusive, nossos convidados aqui são clientes da Print, né? Vocês me contaram numa outra oportunidade, né? Eu tava olhando o podcast, aí eu vi a Print e falei, nossa, bacana, porque assim, desde do setup do escritório inicial, a Print foi um fornecedor muito importante pra gente, né? Todos os materiais lá é placa, é cartão, é folder, flyer, tudo eles que fazem pra nós lá. Olha só, melhor do que eu falar são os próprios clientes da Print. Então, aqui deu muito certo, deu liga essa nossa conversa de hoje, porque eu tô falando da Print e eles são clientes que podem falar com toda a propriedade o quanto o trabalho da Print é essencial para o trabalho de empresas, né? Se você quer soluções gráficas aí para sua empresa, entre em contato com a Print. Se você precisa aí de folders, né, todo material gráfico, canecas, adesivos, a Print pode te ajudar aí com uma solução rápida, com entrega ágil e com preços de qualidade. Pois é, tudo com uma tecnologia de ponta, com atendimento personalizado para que você, né, os seus negócios, a tua empresa mude de patamar, tem aí uma solução visual, uma solução gráfica de qualidade. Então, a dica para você é Print. Quer conhecer um pouco mais os produtos, o trabalho que a Print desenvolve? Acesse agora o site print.com.br e descubra como levar a identidade, como elevar, né, a identidade visual da sua marca para um outro patamar, para que você se apresente melhor aí para os seus clientes, tá bom? Tem muitas coisas interessantes, adesivo, rótulo, caneca, todo tipo de material promocional. A Print pode te ajudar nessa questão. Beleza? Acesse o site aí, conheça e descubra um pouco mais dessa marca que tem ajudado muita gente nesse universo empreendedor. Dado o recado, seguimos por aqui conversando com o Jonathan Cuevas e também o Ivan Lobo. Bom, um outro trabalho que a IJ Construtora oferece, tem a parte da parte comercial. Vocês têm um projeto comercial focado para investidores, quem tem um dinheiro, quer aplicar. Eu gostaria que vocês falassem desse trabalho. Isso, eu acho que assim, o mercado, quem compra terra não erra, como sempre diziam, né? Nossos avós aí e tal. E é um item escasso, seguro, um dos melhores investimentos. E a gente viu e viveu, né, Jonathan, a grande crise de 2020, onde muitas pessoas estavam em crise e a gente viveu essa onda de surf aí, de como valorizou. E a gente viu e aprendeu também com muitas pessoas que tinham dinheiro, investiram no mercado imobiliário na época e ganharam muito, né? Então é um mercado muito perene, é um mercado muito seguro e a gente vê que tem muita gente que gosta disso, né? Tem um perfil mais de segurança, a gente pode botar uma pitadinha ali mais de agressividade no investimento. Aí o que a gente faz? A gente trata esses clientes de uma maneira diferente. A gente tem um produto focado em investidores, né? E aí a gente não fala mais em sonhos, a gente fala em rentabilidade, fala em escalabilidade. Quanto que eu vou ganhar, né? Quanto que eu vou ganhar. Tô aplicando tanto, mas quanto que daqui a alguns anos eu vou ter de volta. Alavancagem é uma coisa muito legal, né? Alavancagem patrimonial. Exato. Então, o que a gente costuma fazer? A gente recebe algumas pessoas com potencial e vontade de serem investidores. A gente apresenta projetos. Então, a gente tem alguns pacotes prontos já em bairros que a gente sabe que tem liquidez, tem busca, tem um condomínio que a gente adora, né, na cidade lá pro lado de Barueri, que ele tá no momento de explosão de preços, valores e escassez. Então a gente tá levando hoje o pessoal lá, que é o que
que é o top. Que então, a legal. gente tem esse conhecimento, a gente tem essa visão de mercado, porque a gente conhece muita gente e vê o que a galera tá fazendo e tá dando certo, né? Então, a gente entende qual que é a renda da pessoa, ela entende se ela quer fazer à vista, a gente tem a capacidade de fazer uma alavancagem com a renda da pessoa, né? Às vezes, e fazer um financiamento, né? Em alguma instituição que a gente traz um dinheiro dessa instituição para a pessoa não descapitalizar. Legal. E a gente monta um projeto comercial, que é com base em quê? Na nossa força de vendas, né? Então, a gente tem alguns corretores que são parceiros e eles vivem ali o face-to-face do dia a dia dos clientes. Então, a gente vai lá e fala, olha, clientes, eu quero o pessoal de venda, eu quero montar um produto e eles adoram isso, porque assim, o que vocês vendem rápido? Eles vão falar, olha, porque eles ganham com isso, né? Sim, então, assim, claro. o produto que está faltando para vender é isso. Eu já atendi X clientes, os clientes que iriam, às vezes não tinha... Naquela região tá carente de um tipo de imóvel. Por exemplo, Vamos casa construir aquele térrea, né? imóvel. Casa A térrea gente tava teve em uma falta. vez que eles tá em falta casa térrea, só tem sobrado. Faz casa térrea que eu tenho 5 famílias esperando. E aí a gente foi lá, captou um investidor, fez uma casa térrea e vendeu assim em menos de 30 dias, né? Que e a legal, gente tem hein? uma rentabilidade legal, por quê? E o cara, de repente, investiu quanto e arrecadou A quanto depois? rentabilidade, De mais 20 100%. o que acontece? A gente 20 tem a 30%? Tem de Não, 20 mais a 100%. 30%. Mais de 100%? Eu vou explicar os 100%, né? Porque se você falar assim, alguns investidores assustam. Você tem de 20 a 30% do valor do imóvel. Tá. Então, você construiu por 2 milhões, você vai vender por mais ou menos 3 milhões. É o que roda aí mais ou menos o mercado, né? Aproximado. A gente coloca sempre alguns gatilhos. Então, assim, o que a casa do concorrente que está vendendo tem e que não tem que eu posso colocar para vender. Então, assim, todo mundo faz piscina e não põe cascata. Opa, coloca a cascata ali. Por quê? Porque você passa na frente na liquidez. Ou nesse caso, todo mundo faz sobrado. Porque sobrado é o que vende. Sei lá. Aí você conversa com os corretores. Mas eu tenho 5 famílias aqui que são pessoas de mais idade, são pessoas que se preocupam uma em não ter casa escada, térrea. que é terra. Então, a gente vai direcionando o investimento, né? Esses projetos para aonde tem mais liquidez. Bacana. Né? Então, assim, o porquê que do 100%? Porque às vezes a gente usa muita alavancagem. Então, tem várias instituições financeiras que financiam construções. Então, a gente toma crédito com essa instituição e o cliente em si, o investidor, ele não coloca todo o dinheiro. Então, imagina, você rentabilizou 30% do valor da construção. Mas grande parte desse valor que foi gasto nem dele era. Você está trabalhando com o dinheiro do banco. E daí, exatamente, ele acaba, depois da hora da compra, na hora da venda, ele tem Isso. 100%. Agora entendi, Se perfeito. você compara o capital próprio que foi empregado na obra, às vezes dá 100 no mínimo, porque a gente pega clientes com renda maior e quanto maior a renda, menor a entrada, porque você aprova um financiamento maior. Chega a 300%, 250%. E com o valor que você depois vendeu a casa, você paga aquele financiamento, quita o financiamento e ainda tem uma boa margem de lucro. Normalmente você só paga os juros, né, da obra no meio da construção, então não paga nenhuma parcela, né? Depende muito da instituição, mas normalmente isso acontece com a maioria delas e quando você começa a pagar as parcelas, a gente vende rápido. Então você paga 1, 2, 3 parcelas e quita. Como não existe juros futuro, você traz as parcelas para agora e quita exatamente o valor que você pagou. Tem uns custos de abertura ali, alguns impostos e tal, mas isso daí é muito bem absorvido pelo lucro, que é muito alto. E aí a gente tem outros benefícios, né? A gente traz, por exemplo, parceiros que ajudam na redução de custos de alguns impostos. A gente tem alguns impostos que, quando a pessoa vai comprar a casa pronta, isso serve para investir ou para morar, ele é sobre o preço da casa pronta. Eu estou comprando uma casa de 3 milhões, eu pago esse imposto aqui para a prefeitura no valor de 3. Sim. E se eu estou construindo, eu pago esse imposto sobre o lote, que normalmente gira em torno de 30% disso, né? 30 ou menos. Então, você tem uma economia de impostos gigante, né? E a parte de construir para vender tem outras coisas bacanas, que é o que a gente não vende para o cliente, mas a gente sabe que ele vai ter isso de benefício, que é a valorização durante a construção. Uma construção de alto padrão demora 12 meses. A aprovação da prefeitura, o projeto, etc., mais uns 3 meses. Né? Então, durante esse período, a casa está valorizando. E aí, como eu comentei, a gente tem um condomínio que a gente encontrou que Você começa a construir, ela tá num valor de mercado, né? Daqui 12 meses, Você finaliza 13 meses, a obra, já está num outro onde é que patamar. tá?
para vender ali mesmo, o valor dela já aumentou 10%. Entendeu? Aí a gente pode fazer o quê, né? Primeiro que a gente utiliza de estratégias. Por exemplo, tem um condomínio que ele passou de 50% de cobertura de construção e de repente a galera olhou e falou, nossa, monte de casa bonita e se todo mundo tá indo morar lá, eu quero. Sim. Só que de repente o negócio que era a ovelha negra, de repente começa a virar a galinha dos ovos de ouro. Sim. E é lá que a gente quer estar. E é lá que a gente quer colocar um investidor. Por quê? Porque a gente sabe que nesses próximos 15 meses a chance de valorização é gigante. A gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Lá no final, cara, sua casa vai vender por X dinheiro. Ela valorizou 30%. Então você pode vender, lá do início era X mais 30. Mas se a gente vender X mais 15, você vai ter liquidez. Então você entrega um universo mais interessante para o cara entre liquidez e rentabilidade. Então assim, a gente consegue, digamos que brincar com as estratégias para entregar, óbvio que o investidor... Com o perfil do investidor exato, também, né? Tem investidor de mais longo prazo, tem investidor não. Tem investidor que quer entrar em projetos muito específicos, sabe que vai demorar mais. Sim. Mas o lucro é muito alto, milhões. E nesse caso, o investidor, ele simplesmente basta investir a grana, o restante é com vocês. Exato. Parte operacional, construção... Isso. Tanto é que é legal, né, que o nosso contrato, normalmente os investidores são casais, a gente coloca lá, cara, é um projeto comercial, não tem nada a ver com o seu sonho. Brincadeira, assim, você não vai escolher o piso, você não vai escolher a pintura, você não vai escolher nada. E tá em contrato. Por quê? Porque se eu sei que o piso que vende é bege aqui no interior, e eu sei que lá em São Paulo vende cinza, cara, se eu colocar um piso cinza aqui no interior, não vende, a gente já testou em uma casa. E realmente faz sentido. A bege vende em 30 dias e a cinza demora 90. Então, assim, é perfil de pessoas, Você entendeu? já tem um conhecimento, né? Já sabe o que vai... Para cada região, qual é a necessidade. Exato. Então, assim, o investidor, normalmente, a gente libera relatórios para ele ter totalmente o controle, mas o investidor, ele tá muito focado nessa questão de valores. Quanto que eu vou lucrar? Quanto eu vou lucrar. Então, olha, a obra tá indo legal, né? A gente tá gerenciando bem, a gente tá dentro do cronograma financeiro e físico. Ok. É isso que o investidor quer ver. Por quê? Porque ele sabe que tá dentro daquele cronograma, tá dentro do time. A gente, às vezes, manda também umas pesquisas de mercado. Olha aqui, ó, as casas estão valorizando. Agora, lembra que a gente fez em cima de 1.200.000? Olha aqui, ó, a galera já tá vendendo por 300, 350. Então, isso vai retroalimentando ali. E a gente trabalha com alguns investidores que começam, né? Eu quero a menorzinha. Aí depois gosta do negócio e quer ampliar. Por quê? Porque quanto maior o padrão da casa, maior o lucro, né? É interessante. Aumenta um pouco a dificuldade de você conseguir fazer um projeto comercial líquido. Por quê? Porque quanto maior o padrão da casa, as pessoas gostam de personalização, né? Mas se a gente acertar legalzinho, o lucro cresce de 30 para 40, 50, porque casas de grande valor, você consegue colocar um valor agregado maior nela, né? E ter um lucro também maior. Acho que o sonho de quase toda construtora no futuro, assim, já é pensar se transformar numa incorporadora. É o sonho de vocês também? Verdade, verdade. Eu acho que assim, a gente já veio estudando lá do início, não era, a gente não conhecia. E aí a gente conheceu, né? Poxa, que a galera usa alavancagem, né? Essa que é a verdade. Então, a gente tem o Geric, que é uma das maneiras mais normais das empresas crescerem. Mas para chegar lá, você precisa ter X... Tem um histórico, né? Não X histórico, com um monte de coisinha, porque o banco não te empresta milhões à toa. Mas desde o início, a gente já conversando com pessoas que estavam nesse processo e outros que já tinham finalizado, eles indicaram e a gente descobriu que tem até contadores, escritórios de contabilidade especializados em construtoras que querem jericar, por exemplo. Para ir já se preparando. Se preparando, estratégias financeiras para que a gente possa já montar os documentos e entregar para o banco no menor tempo possível. Porque normalmente a pessoa não tem esse conhecimento. Vou abrir a construtora, vou construir, tô ganhando um dinheiro, nossa, tá dando um dinheirinho aqui. E aí, nossa, eu podia estar fazendo um prédio. Mas quando chega no banco, o banco fala, peraí. Mas você tinha que ter esse documento, esse histórico, como que tá no banco, como que tá a sua questão de impostos. Daí que ele vai pensar nisso. E aí demora de 2 a 3 anos, criar né? uma solidez em tudo mais, isso. né? Agora eu vou contratar uma empresa. Legal, mas você vai ficar 2 a 3 anos e, poxa, você já podia estar fazendo isso. Então a gente já iniciou, né? Desde o início já. Olha que legal. Com esses escritórios já abriu o escritório já pensando nisso no futuro, que é daqui 4, 5, e já se estruturando para daqui a alguns anos se tornar uma incorporadora também. Que eu acho que é o caminho real de qualquer empresa, né? Você começa a fazer incorporações, aí você consegue um Geric, consegue fazer grandes construções aí.
E aí tem todo o jogo, né? Que você não vai comprar o lote, aí você já vai fazer lá um contrato com o dono do lote para pegar o dinheiro, construir, todo mundo tem lá como se fosse uma sociedade naquele projeto. A gente já tem toda a visão que esse é o jogo da prosperidade, né? Ficar construindo 2, 3, 4, 5, seja 10 casas é legal, é bacana, isso cresce e é um mercado muito legal, mas às vezes é melhor você construir 10 casas num village, né? Que hoje vende bem, ou mesmo num condomínio de alto padrão, não são casas iguais, mas você pode construir várias casas de alto padrão e vender assim como a gente vende para os investidores, né? Então, daqui a alguns anos, a gente pode aguardar que a IJ Construtora vai se tornar também uma incorporadora e oferecendo uma solução maior aí para mais clientes de uma forma bem estruturada. Ah, com certeza. Hoje, por exemplo, a gente não consegue vender casas para alguns níveis de financeiros ali. E rendas que a gente tem até como rendas altas, né? Porque, olhando a realidade do Brasil, mas a gente vai conseguir atingir essa galera aí quando a gente chegar nos prédios, né? Estamos fazendo prédio aí, uns apartamentos bacanas, enfim. Bacana. Tô aqui hoje com o Jonathan Cuevas e o Ivan Lobo da IJ Construtora, que estão dando uma aula, um show aqui pra gente nesse nosso bate-papo do podcast Mundo Empresarial. Você tá gostando, né? Tá curtindo? Eu também tô aqui me deliciando com essa nossa conversa muito inspiradora, com vários insights aí que acabam ajudando a gente pro nosso dia a dia. Qualquer área que você deseja empreender, acaba sendo possível utilizar todos esses ensinamentos, todos esses insights. Inclusive, você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixou um outro recado que você pode também ouvir o programa, o podcast Mundo Empresarial, no Spotify. Pois é, tá disponível também na Apple Music, porque a gente sabe, de repente, às vezes a corrida é tão grande que a pessoa não tem tempo de parar, sentar, assistir o programa do início ao fim. Mas você pode estar no trânsito, pode estar fazendo uma série de coisas na academia, na caminhada, coloca lá no Spotify, vai ouvindo o nosso podcast aí, com certeza vai ser um período bem aproveitado. Enquanto você faz as suas tarefas, faz outras coisas, vai curtindo o podcast Mundo Empresarial. Bom, antes da gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo e deseja empreender, qualquer que seja a área, mas principalmente até mesmo na área da construção civil, Jonathan. Qual o recado, qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo agora? Olha, Thiago, eu acho que para quem deseja empreender, né, seja na construção ou em qualquer negócio, o primeiro passo é você gostar do que faz, né? É você gostar daquilo que você vai empreender, que daí você vai fazer bem feito, né? E o principal é se planejar, igual a gente aí. Quando era mais novo, a gente pensava em empreender, mas a gente teve a consciência que precisava ganhar uma certa experiência no ramo para poder ter o nosso próprio negócio, né, Ivan? Sim, sim. É isso aí, planejamento é o recado. E muita dedicação também, né? Precisa se dedicar, se planejar, conhecer o mercado, porque não é fácil, né? Tem muitos, como a gente fala, muitos marinheiros de primeira viagem, muitos aventureiros, né, que caem de paraquedas e, infelizmente, acabam apostando todas as fichas e, num curto espaço de tempo, interrompem aquele projeto empresarial por falta de preparo. E a sua mensagem, Ivan? Para quem quer empreender, qual é o recado que você deixa? Como o Jonathan disse, desde jovem a gente vem acompanhando empreendedores, né? E a gente vem aprendendo aí com o que o pessoal faz, o que funciona e o que não funciona. A gente está aqui executando o que a gente acha que funciona. Tem funcionado muito bem. E eu acho assim, a primeira mensagem, eu acho que a gente tem que fazer algo que a gente ama, mas algo que seja perene, né? Então, assim, nossa, tem algumas áreas que são muito duras, são muito complexas. Como iniciante, eu não diria para você encabeçar. Às vezes é mais legal você esperar um pouco, como a gente fez, e empreender em uma área que é bacana, que você ama, mas que vai te trazer felicidade e prosperidade. Outro recado que é uma coisa muito, muito importante para investidores e que eu acho que assim, Thiago, a maioria das pessoas não pensam, né? Às vezes vai com a emoção. Você tem que ser muito racional. Tenha capital de giro. Tenha muito capital de giro. Porque assim, esse mundo de empreendedorismo é duro. Ele é duro, ele te traz algumas alterações de rota no meio do caminho inicial. E por mais que você tenha testado, coisas acontecem que estão alheias à sua decisão. Então assim, o capital de giro te dá
capacidade de você ter tempo de alterar a rota e a tranquilidade de você colocar a cabeça no travesseiro ali, dormir de boa e ter boas ideias e mudar a rota se for necessário. Então, o capital de giro, eu vi muita gente já ter muito problema por causa disso e já falei para muitas pessoas, agora é a chance de expandir isso, é muito importante. Então, assim, procure um ramo que você ame, mas que seja perene, seguro. Tem alguns ramos que a galera entra como primeiro empreendedorismo, assim, e eu falo, não, esse ramo é muito duro, né? É muito complexo e sem capital de giro, olha, eu só tenho uma chance, tudo ou nada. E eu acho que, tem pessoas que infelizmente não dá certo, tem que recomeçar. A gente olha os grandes investidores aí que deram muito certo no mundo aí corporativo dos bilionários, muitos deles tiveram que falir, mas a gente pode tentar fazer esse jogo aí de primeira, né? Então eu acho que assim, é legal entrar com essa base, com dinheiro, com conhecimento, com muito cuidado e racionalidade, fazer algo que ama, mas com toquinho de racional, né? E para finalizar, eu acho que você tem que ter integridade, você tem que ser do bem, e por mais que problemas aconteçam, você não pode ser corrompido por isso. Eu acho que a perenidade em você continuar fazendo certo é o que vale. Ah, não, aconteceu um problema, alguém agiu de má fé, então é assim que funciona? Não. Continua agindo direito, porque assim, vai embora. A gente teve problema, mas tudo bem. A gente foi indo até montar uma equipe legal. Ah, o rapazinho pegou e foi embora, largou a gente na mão. Tudo bem. Agora a gente tem um rapaz legal que não larga a gente na mão. Então, assim, continuem com a parte boa, com a energia boa, porque aí você vai encostar em pessoas que têm essa mesma energia e isso daí é o segredo do sucesso. É preciso resiliência. É isso aí. Muito bem, falaram bonito, hein? Gostei dessa inspiração, dessa mensagem de vocês e aposto que você também gostou e agora é só colocar em prática, né? Usar, refletir e fazer com que aí você que deseja empreender ou que já empreende, mas de repente está pensando, será que eu devo continuar? Será que eu desisto? Bom, se inspira aí em boas histórias como a do Jonathan e a do Ivan, que com certeza vai dar muito certo. Eles que são verdadeiros construtores, né? São verdadeiros maestros dessa orquestra chamada Construção Civil. Parabéns, viu? Pela linda história de vocês, continuem empreendendo. Participaram hoje aqui do podcast Mundo Empresarial. Num outro momento já também participaram do programa Mundo Empresarial na televisão. Enfim, recebeu a nossa equipe e por coincidência eu é quem estava comandando nessa reportagem lá. Fui até o escritório deles na cidade de Vinhedo. Foi uma experiência muito bacana. E para vocês gostaram da experiência de ter essa gravação na reportagem para televisão também? Thiago, só agradecer, né? Você, sua equipe, foi maravilhosa, assim. Sinceramente, a nossa primeira experiência com esse calibre de profissionalismo, a gente já tinha feito outras, mas foi maravilhoso, assim, o atendimento, vocês, a gente deu match muito rápido, né? Muito a gente bom. tava um pouquinho preocupado, e aí, de repente, demais. A gente já tava amigo lá, batendo um papo e tal, sim. e muito comum, porque é o nosso dia a dia, e a gente conversando como se fossem amigos no jantar de domingo, né? Foi legal muito demais, bom. foi legal. Experiência para nós também muito boa. A gente sempre entrevista muitas pessoas, muitos empresários, né? E por onde a gente passa, a gente busca conhecer um pouquinho mais e acaba criando uma familiaridade, tendo uma abertura maior, né? Com vocês não foi diferente, foi muito bacana mesmo. Que legal conhecer a história de vocês. Obrigado, Thiago. Gostei muito também. Foi diferente pra gente aqui, por mais que a gente tá acostumado, né, a lidar com clientes, com pessoas. Mas essa experiência aí foi bem legal pra gente aqui. E foi bom isso aí. trazer umas dicas aí pro pessoal. Foi sim. Não só da parte técnica, né, da construção, mas falando de outros assuntos. E quem quiser conhecer um pouco mais da IJ Construtora, acessa as redes sociais aí, tem os contatos que você está vendo na tela também. Com certeza você vai se surpreender positivamente. Você que quer construir o imóvel dos sonhos, ou você que quer investir, também é uma ótima opção aí. IJ Construtora especializada em construção e reforma de imóveis de alto padrão, atendendo Vinhedo, Valinhos, toda a região metropolitana de Campinas, também São Paulo, Grande São Paulo, onde for, chama a IJ que o pessoal vai lá para atender e oferecer uma solução muito legal para quem está precisando. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Thiago. Pessoal. Tchau, tchau. É isso aí. E para você que esteve nos acompanhando até aqui, muito, muito, muito obrigado mesmo. Só gratidão, viu? Continue acompanhando a gente. Se ainda não compartilhou, compartilhe esse e outros episódios para os seus contatos aí, sempre com boas histórias. Podcast Mundo Empresarial, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Quatro episódios inéditos,
toda semana para você conferir aqui no nosso canal no YouTube. Se você hoje está acessando o nosso canal pela primeira vez, quer assistir outros, então fica à vontade para passear, para desvendar um pouco mais aí do nosso canal. Tem muito conteúdo bacana, outros podcasts, outros episódios e também as reportagens, os programas na íntegra que são exibidos aí na televisão, seja na Rede TV para todo o Brasil e também na VTV SBT. Tá certo? Muito obrigado também a Print e a Croação e Companhia, nossos parceiros aqui no podcast Mundo Empresarial. Um grande abraço para você, até a próxima!